Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia muito interessante do Vigia 11 e também a gente vai ler o relatório gerencial dele com relação ao mês de julho. Vamos ver um dos fatos interessantes e o que tem no relatório que pode trazer aí à tona uma melhoria, o porquê desse Fiagro está crescendo novamente, está começando a entregar uma rentabilidade. E recentemente ele divulgou aí 13 centavos de dividendos para os seus acionistas, saindo de 10 centavos no mês de junho para 13 centavos no mês de julho. Então que isso culminou para que viesse a ser distribuído tantos dividendos e o porquê do Vigia 11 está começando a crescer. Na minha carteira de investimentos eu vou mostrar para vocês também como ele está performando. Pela primeira vez em muitos meses ele está positivo e isso eu trago com muita alegria, porque o investidor que tem paciência, que tem estômago, que consegue acreditar e consegue esperar, ele é premiado. O a longo prazo funciona muito mais do que o curto e médio prazo. E eu quero mostrar para vocês como eu pacientemente esperei e como está a minha rentabilidade em cima do Vigia 11. Então, fica no vídeo que no final do vídeo eu vou mostrar tudo isso e ainda vou trazer um bônus, um ponto de vista sobre o futuro dos Fiagros e o que pode acontecer, na minha humilde opinião, claro, com o Vigia 11, com base em alguns indicadores do próprio relatório dele. Eu vou mostrar para vocês como ler o relatório. Tem grifado alguns pontos interessantes que é interessante demais vocês saberem. E eu, após ter lido, eu tive que trazer um vídeo no canal sobre o Vigia 11 e sobre o que está acontecendo com ele. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! As notícias que antigamente circulavam eram essas: devedora do Fiagro, Vigia 11, cita a necessidade de reestruturação do endividamento, gestora se pronuncia. Devedora do Vigia 11 anuncia problemas financeiros. Vigia 11 tomba na Bolsa de Valores e tem pior sessão em mais de um ano. Todas essas notícias aí é de 2023, maio, agosto de 2023. E a gente vê hoje o Vigia 11 com um valor de R$ 8,90, com um dividend yield de 12 meses de quase 15%. O seu PVP voltando a se aproximar do seu preço justo. Eu ressalto aqui, eu já trouxe vídeo no canal, já mostrei alguns indicadores aqui na minha carteira, onde o Vigia 11 estava R$ 400 negativo na minha carteira, onde ele estava com o seu PVP de 0,79% na sua cotação, e hoje está começando a se reestruturar. Se a gente veio no gráfico de um ano, quando ele atingiu suas mínimas de R$ 7,24, duas vezes ele chegou a atingir suas mínimas em situações e meses diferentes, em dezembro de 2023 e em maio de 2024. A gente vê que ele não rompeu essas mínimas de 7,24 e conseguiu crescer novamente, como a gente vê aí no gráfico. Só que o que aconteceu agora para que o Vigia 11 viesse essa subida alta? Será que foi Elanguiru? Será que foi algum pagamento? Será que ele está distribuindo mais por conta do caixa? A gente vai entender nesse vídeo o porquê disso ter acontecido. E com base no relatório do Vigia 11, é aonde você vai encontrar as informações. É lá que você precisa se informar. Por isso que eu bato muito aqui na tecla. É importante demais você, investidor, abrir o relatório dos seus ativos, das suas ações, qualquer que seja o ativo que você tiver, você pelo menos se informar como está, o que está acontecendo. Você que é iniciante, principalmente, precisa entender como funciona, quais são os lucros, de onde vem o dinheiro que distribui para você como dividendos. Então vamos lá. O fundo encerrou o mês de julho de 2024 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 30 ativos. Guardem esse número, 30 ativos. Num total investido de 873 milhões de reais. Logo, logo o Vigia 11 chega no patrimônio de 1 bilhão, eu tenho certeza. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de julho de 2024 será de 13 centavos por cota. Já foi pago para os cotistas, inclusive. Dentro do mês de julho, o fundo adquiriu aquele conta, o que foi que fez, as movimentações. O fundo teve um volume médio diário de negociação de 1,7 milhões de reais, ou seja, foi negociado durante os dias, a média de 1.700.000 reais por dia. E encerrou o mês com 165.341 cotistas. Aqui do lado eu deixo muito grifado, para a gente saber também como é que funciona as taxas de administração,
que é o valor que os administradores recebem. A taxa de administração e gestão, 1,15% ao ano, a taxa de performance, 10% sobre o que exceder do CDI, e a taxa de escrituração 0,05% sobre, ao ano, claro, né, sobre o patrimônio do líquido do fundo. E aqui embaixo, pessoal, a gente vê aqui informações adicionais sobre a Langiru, a principal credora até então inadimplente, que não estava pagando corretamente o Vigia 11. Consequentemente, por ele ter muita participação nela, eu acho que na época era 20% a 30%, o ativo começou a cair, porque muitos cotistas não acreditavam, não quiseram continuar, não esperaram. Continuando aqui, a gestão comunica que encerrou a formalização do acordo realizado com a cooperativa, por meio da qual foi reconhecido o valor atualizado da dívida, nos exatos termos dos documentos representativos das operações. Desta forma, a operação passa a contar com uma garantia adicional de fluxo financeiro, cessão fiduciária de recebíveis de contrato e arrendamento, e um aumento de garantia real, a adição de hipotecas. Todos os demais eventos da cooperativa permanecem monitorados com proximidade pela gestão, com o intuito de zelar pelo adimplamento, que é os pagamentos corretos, das obrigações assumidas. Considerando o acordo formado, a operação volta a integrar o portfólio adimplente do fundo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que realmente está começando a caminhar. A dívida está começando a ser paga e Langiru volta a ser adimplente, ou seja, uma credora que começa a pagar suas dívidas corretamente. Descendo um pouquinho mais, a gente vê aí que os valores que foi distribuído. Continuando aqui embaixo, a gente vê as receitas, o porquê do Vigia 11 ter conseguido pagar 13 centavos de dividendos por cota, que anteriormente tinha sido pago 10 centavos por cota. É aqui que você consegue observar. Então vou grifar até essa parte para vocês observarem comigo. Vamos lá. Primeiro, o mês de maio, o mês de junho e o mês de julho. Eles sempre trazem aí o relatório. Eu gosto muito desse relatório porque ele explica como foi os meses anteriores e como está o mês atual. Então, nós tivemos a receita e entradas de caixa no mês de julho de 15,6 milhões. Um pouco menor do que junho. A diferença que eu quero grifar aqui não é o valor total, e sim o CRA de negociação, que justamente é o que favorece através dos credores. Então a gente vê que em junho ele recebeu apenas 69 mil de CRAs de negociação. Já em julho de 2024, o Vigia 11 recebeu 1,5 milhão de CRA de negociação. E isso quer dizer que os CRAs, que é o certificado de recebíveis do agronegócio, estão sendo pagos através das negociações que aconteceram, que são os inadimplentes. E também, quando a gente vê o resultado geral, aqui a gente vê que houve um crescimento. Olha aqui, resultado de maio, 8,6 milhões, resultado de junho, 12,8 milhões e o resultado de julho, 14,031. 14 milhões no resultado de julho. Então nós vemos que houve um crescimento e até também na distribuição total. Ele distribuiu no mês de maio 8,6 milhões, no mês de junho 8,6 milhões e no mês de julho distribuiu 11,2 milhões. Ele lucrou 14 milhões e distribuiu apenas 11, ficando com caixa também, que a gente vai ver um pouquinho mais embaixo como foi revitalizado esse caixa e quanto está sendo cotado o caixa. Então a gente vê que foi distribuído 13 centavos, né? É importante demais vocês entenderem como funcionam esses relatórios. Se você quer que eu traga só vídeos lendo relatórios, deixa aqui nos comentários. Então o fundo encerrou o mês de julho com uma reserva de caixa equivalente a 10 centavos por cota. Então a gente vê que o fundo está começando a se reestruturar, está começando a formar caixa, está recebendo os atrasados. Então quer dizer que vale a pena? Aí é com você. A minha função hoje é trazer conhecimento, trazer estratégias, trazer o caminho para você trilhar e começar a investir. Continuando aqui embaixo, pessoal, o que eu quero ressaltar demais para vocês é que a Langiru é o que dá de amarelo, tá bom? É o que a gente vai ver agora. A Langiru é a participação hoje do ativo com menor, aí a gente vê, ó,
Tá vendo? São 3 ativos da Langiru. A Langiru 3, a Langiru 2 e a Langiru. Então, nós temos aqui 4,88 de PL, que é a participação sobre os lucros do Vigia 11. A Langiru 1 tem 4,88, a Langiru 2, 2,44 e a Langiru 3, 2,25. Somadas, dá quase 9,5% de participação apenas na Langiru. 9,5% de participação. Então nós temos aí algo ainda maior. Imagine, foi 9,5% de participação e mesmo assim ainda teve essa divergência, essa inadimplência, sofreu muito, durante meses a gente ficou aí à mercê dessa dívida. Imagine se a Cotribá, imagine se a Fiagro começa também a ser inadimplente. Né? A gente vê aí a participação, deixei grifado em verde para vocês verem o PL atual da Fiagro. 8,87%, 7,5%, 6,95% e 6,93%. Totalizando aí quase 30%, pessoal, de participação aí no Vigia 11 a Fiagro tem. Então imagine se ela começa a ser inadimplente, quanto vai sofrer o fundo. Então aí vem a importância de você estudar, ler os relatórios, ver a carteira de ativos dos seus fundos imobiliários, Fiagros, até mesmo em outros ativos. Vocês precisam analisar sim os relatórios, pois através disso você escolhe se vale a pena investir ou não. Por isso que Fiagro é risco, você está investindo em um ativo que compra dívidas, principalmente do agronegócio. Então existe um risco embutido, por isso que muitos Fiagros hoje estão com o PVP abaixo do seu preço justo. Então cuidado quando for investir, tá bom? Aqui no canal sempre vocês vão ter informação de qualidade, sem mentiras, sem arrodeios. E agora, pessoal, a gente vai ver um pouco da minha carteira de investimentos, mostrando para vocês aí o porquê de eu ter segurado e esperado pacientemente o Vigia 11 hoje na minha carteira após muitos meses estar positivo. Após tanto tempo, pessoal, estamos aqui com o nosso querido Vigia 11, né, no positivo, fechando aí no positivo. Hoje teve uma leve queda, né? Caiu aí 0,67%, mas no total o Vigia 11 está positivo na minha carteira. Eu acredito que tem muitos investidores que já estão mais positivos que eu, ou outros que não estão, mas eu quero compartilhar com vocês porque ele começou a crescer mediante as notícias que eu já trouxe aqui no canal, nesse vídeo, que ele está começando a melhorar o desempenho. Só que existem os riscos, lembrando que existem riscos. Só que quando a gente vê aí, após muitos meses, o Vigia 11 hoje está positivo, e eu quero que vocês entendam que eu tinha e tenho a mesma estratégia em cima do Vigia 11, que é esperar, recebendo meus dividendos. Por isso que eu não me desfiz, não vou me desfazer. Agora não é recomendação. É um conteúdo aqui que é a minha decisão e a minha estratégia. Então você vai ter a sua e você vai seguir a sua. Um dos motivos fortes que não me fizeram vender e me desfazer das cotas foi o meu yield on cost, que é o dividend yield somado com o valor investido total. Então a gente vê que meu yield on cost está muito bem mesmo, pessoal. Olha isso aqui, mais de 1% ao mês. O único mês que eu não recebi 1% foi no mês de fevereiro, aonde o Vigia 11 pagou pouco menos de 9 centavos, pagou 0,08 centavos por cota. E aí eu recebi 0,99 de yield on cost. Mas todos os outros meses, como vocês veem aqui, ó, todos os outros meses acima de 1%. Teve mês que eu recebi 1,47, como é o mês atual de julho. Mês passado recebi 1,13. Então vocês veem que o Fiagro, ele tem um risco maior, ele tem um retorno maior, só que é aquela situação, eu tenho ciência de onde eu estou investindo. Por isso que eu não me desfiz ainda e não pretendo me desfazer. Deixa ele aí, tá me pagando dividendos, isentos ainda de imposto de renda, e é isso que eu quero. Eu quero continuar recebendo, melhorando ainda mais os meus investimentos e tentando diversificar minha carteira de forma estratégica para que os meus dividendos cresçam e o meu patrimônio também, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, peço que se inscrevam no canal, curta e comenta e compartilha para mais pessoas. Esse vídeo foi bem interessante, espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Me esforcei bastante para trazer ótimo conteúdo para vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal. Vamos juntos, rumo à independência financeira.